E aí pessoal, vamos falar um pouquinho sobre geologia. Não sei se você conhece a Pangeia, já ouviu falar sobre a Pangeia, mas a Pangeia foi um supercontinente que existiu há milhões de anos atrás e que se rompeu, dando origem aos atuais contornos continentais que nós temos hoje. Mas você sabia que a Pangeia não foi o primeiro supercontinente e também não será o último? Colômbia, Rodínia, Gondwana são só alguns dos grandes continentes que existiram no passado e hoje a gente quer falar um pouquinho como eles se formaram e como será o próximo supercontinente. É verdade que aqui já foi fundo do mar? Normalmente em aulas de geografia e de geologia a gente recebe essa pergunta com frequência. Nessas situações, se há possibilidade de um diálogo, é interessante levar para o aluno que primeiramente temos que pensar que aqui não era aqui. É natural que o aluno ele fique meio que desconcertado com essa afirmação, mas ela só pôde ser feita com certeza científica a partir dos anos de 1970. Foi somente no decorrer daquela década, com a consolidação da teoria da tectônica das placas, que ficou definitivamente provado que não há pontos fixos no nosso planeta. Tudo está à deriva. Guarda aí, galera, tudo está à deriva. Continentes, oceanos, eles estão se movendo continuamente, ainda que com velocidade de apenas alguns centímetros ao ano. A Terra possui um revestimento sólido e rígido, mas ele não é íntegro. Chamamos de litosfera esse revestimento, que é segmentado em várias peças semelhante aos gomos de uma bola de futebol, só que com formas, tamanhos e constituições totalmente desiguais. Essas peças, que têm espessura média em torno de 100 km, são o que chamamos de placas litosféricas. Em constante movimento, a maioria das placas litosféricas possui uma parte espessa e relativamente mais leve, que corresponde aos continentes. Uma outra parte mais delgada e densa forma o substrato dos oceanos. A litosfera oceânica, ela recicla-se continuamente. Ela é mais densa que o material viscoso sobre o qual se assenta, chamado de astenosfera. Ela se forma por atividade vulcânica nas chamadas dorsais oceânicas e afunda em longas fossas para ser então consumida no interior da Terra. Já a parte continental das placas, a litosfera continental, ela flutua sobre a astenosfera. Por ser relativamente mais leve, não pode ser consumida no interior terrestre. Os continentes são, então, condenados a derivar pelo globo terrestre, e assim fazem desde que começaram a se individualizar na Terra primitiva. Vamos pensar nos supercontinentes e o ciclo deles, tá galera? A convergência científica que levou à teoria da tectônica das placas teve como hipótese fundadora a deriva continental, que preconizava o movimento dos continentes. Ela foi apresentada à comunidade científica pelo meteorologista alemão Alfred Wegener lá em 1912. Previa que no passado todos os continentes atuais estavam reunidos em uma terra única, o supercontinente Pangeia. Ele estava circundado pelo superoceano Pantalassa. Passado mais de 60 anos da divulgação e oposição quase unânime às ideias de Wegener, ficou finalmente demonstrado que não somente os continentes e tudo mais sobre a Terra se move, mas também que há cerca de 260 milhões de anos, praticamente toda a massa continental existente reuniu-se na Pangeia. Esse supercontinente permaneceu íntegro por aproximadamente 90 milhões de anos. A sua fragmentação, que resultou nos continentes atuais, iniciou-se no período Jurássico, com a geração de novos oceanos e consumo progressivo de Pantalassa. Conhecida a dinâmica e a idade de 4 bilhões e meio de anos do nosso planeta, poderíamos perguntar: existiram outros supercontinentes antes de Pangeia? Sabe-se hoje que a Pangeia foi precedida por duas outras reuniões de mais de 75% da massa continental existente, além de algumas aglutinações de continentes relativamente grandes. Constatou-se, além disso, que essas reuniões são cíclicas. Hoje fala-se do ciclo de supercontinentes, caracterizado por aglutinações que perduram entre 80 e 200 milhões de anos, alternada por períodos de deriva até nova reunião, os quais se estendem por aproximadamente 500 milhões de anos. Uma vez caracterizado, verificou-se que o ciclo de supercontinentes teve enorme impacto na dinâmica das esferas interiores e exteriores do sistema Terra, incluindo a chamada biosfera. Então vamos pensar na reconstrução desses supercontinentes. A reconstrução da Pangeia não parece ter sido uma tarefa muito difícil para Wegener. Bastou-lhe ousadia científica e constatação da grande similaridade geológica dos continentes
hoje separados pelos oceanos, além de, claro, a congruência entre traçados em um mapa de suas linhas de costa, fato que já havia chamado a atenção de vários outros cientistas que lhe antecederam. A reconstrução de supercontinentes anteriores à Pangeia não é, todavia, uma tarefa simples e tornou-se cada vez mais complexa à medida que retrocedemos o tempo. Sabemos da existência de outros supercontinentes graças às aglutinações e dispersões que deixaram pistas nas formas de grandes edifícios geológicos, tais como cadeias de montanhas e bacias sedimentares, além da formação de novas rochas e transformação de rochas pré-existentes. O grande problema da reconstrução é a determinação das posições relativas de várias peças do quebra-cabeça, uma vez que elas se encontram muito modificadas e seus contornos não mais se encaixam. Para esse fim, os geocientistas dispõem de múltiplas ferramentas, como os métodos geocronológicos, que possibilitam a determinação da idade das rochas, e o paleomagnetismo, permite, por meio do estudo do magnetismo, preservar determinados minerais, determinar a latitude da placa que os contém ao tempo de sua formação. Mesmo assim, muitas das reconstruções publicadas ainda são em grande parte carentes de testes e de confirmações. Os continentes primitivos, então vamos pensar neles, galera. Todos os continentes contêm núcleos muito antigos, preservados das grandes transformações que seus hospedeiros experimentaram ao longo de mais de 2 bilhões de anos de deriva e de colisões. São chamados crátons. Um grupo de geocientistas verificou que, entre os grupos de crátons, notáveis similaridades da natureza e idades das rochas de que são formados. Propuseram então a existência de famílias de núcleos continentais, que provavelmente formaram continentes de dimensões consideráveis em tempos mais remotos. São eles os seguintes: Valbara, cerca de 2,9 bilhões de anos atrás, ele reuniria o cráton do Capval, que hoje se encontra na África do Sul, com o cráton de Pilbara, hoje no extremo noroeste da Austrália. A Supéria, cerca de 2,7 bilhões de anos atrás, englobaria os crátons Superior, Wyoming e Herne na América do Norte, além da província de Cola Carélia no leste europeu. O terceiro seria o Disclávia. Cerca de 2,6 bilhões de anos atrás, ele incorporaria os crátons de Slave na América do Norte e de Darvar na Índia. Durante outras configurações propostas para os primeiros continentes, a mais arrojada é que sugere a existência, já há 2 bilhões e meio de anos atrás, de um supercontinente, a Proto-Pangeia. Nela estariam reunidos praticamente todos os núcleos continentais antigos. Colômbia seria então o primeiro supercontinente. Estima-se que, há cerca de 1,7 bilhões de anos, o volume dos continentes tem atingido 85% do seu total atual. E foi nesse tempo que, segundo a concepção de vários autores, esteve reunido o primeiro supercontinente, chamado originalmente de Nuna, palavra com a qual os povos primitivos da região ártica nomeiam suas terras. Ele ficou posteriormente mais conhecido como Colômbia. Com a desagregação iniciada por volta de 1,5 bilhão de anos, vários são os arranjos de antigas placas postulados para sua constituição. Rodínia, o segundo supercontinente. Desencadeada por artigos publicados no início dos anos 90, a pesquisa acerca da existência de um supercontinente formado há 1 bilhão de anos e completamente desagregado há cerca de 750 milhões de anos, ganhou enorme impulso nos anos seguintes. A reconstrução de Rodínia, palavra da língua russa que significa terra-mãe, e a investigação das implicações da sua existência para a evolução da Terra mobilizaram geocientistas de todo o mundo. Devido às incertezas inerentes aos métodos disponíveis, existem inúmeras configurações propostas para esse antecessor da Pangeia. Gondwana, uma grande reunião antes da Pangeia. Várias placas produzidas a partir da fragmentação e dispersão de Rodínia voltaram a se reunir para formar um grande continente, o Gondwana. Ele chegou à sua montagem final há aproximadamente 550 milhões de anos atrás. Na sua constituição, eram todos os continentes que hoje se encontram no hemisfério sul. O seu nome, cunhado no século XIX por um dos maiores geocientistas de todos os tempos, o austríaco Eduard Suez, significa terra ou floresta dos Gonds, região da Índia onde foram encontrados fósseis indicativos dessa terra. Mais tarde, Gondwana encontra a Laurásia e junto elas passam a constituir, respectivamente, as partes meridional e setentrional da Pangeia, separadas pelo Mar de Tétis primitivo ou Paleotétis.
A parte do continente sul-americano correspondente ao território brasileiro tem uma enorme herança gondoânica. O berço esplêndido do Brasil foi construído durante a formação do Gondwana, quando placas continentais desgarradas de Rondônia, juntamente com outras então errantes, convergiram e colidiram. Dentre as placas destacam-se a amazônica, a do São Francisco Congo e do Rio de La Plata, que viemos perseguindo desde os tempos de Colômbia. As colisões entre elas aconteceram entre 630 e 520 milhões de anos atrás, durante o evento brasiliano, chamado assim justamente por ter sido o formador do substrato do território brasileiro. No seu transcurso, edificaram-se os sistemas montanhosos que hoje correspondem às terras altas do Brasil. Posteriormente, durante a residência de Gondwana, formaram-se as grandes bacias sedimentares do território brasileiro, como as do Paraná, do Solimões, do Amazonas, do Parnaíba, além de uma série de outras feições geológicas de grande escala no Brasil. A ruptura do Gondwana, então incorporado na Pangeia, deu origem ao Oceano Atlântico e às várias bacias sedimentares das costas equatorial e leste do Brasil. E o próximo supercontinente, como que ele será? Tendo por base o ciclo de supercontinentes, alguns cientistas já especulam como deverá ser a configuração da Terra no futuro. Uma dessas prospecções prevê que daqui a 50 a 200 milhões de anos, um novo supercontinente surgirá. Seria a Amásia, que tem como elemento central a conexão entre a América do Norte e a Ásia. Em uma construção mais bem fundamentada e acompanhada de notável animação computacional, o pesquisador Christopher Scotese, do New Stern University nos Estados Unidos, prevê a aglutinação daqui a 250 milhões de anos do supercontinente chamado de Pangeia Próxima, assim denominado por sua semelhança com a Pangeia. Então, galera, a gente tem várias perspectivas para a Pangeia do futuro, para o supercontinente do futuro. Outra perspectiva que a gente tem é que você não perca essa oportunidade de se inscrever no canal e de acompanhar notícias que envolvem a geografia do nosso dia a dia. Galera, eu quero agradecer sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta trazendo um pouquinho mais de geografia para o seu dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!